E aí, galerinha, tudo bem? Gente, hoje a gente vai estar fazendo correção da nossa lista de atividades, a segunda lista de revisão, ainda falando sobre o conteúdo de classificação de carbonos, hibridização, tipos de fórmula e classificação de cadeias, ok? Então, vamos lá. Aqui na questão número 1, a gente tem a fórmula do ácido etileno diamino tetracético, EDTA, e pede para a gente fazer a classificação da cadeia. Também dar a fórmula molecular. Então, olha só, aqui eu tenho um nitrogênio entre carbonos, então essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Entre os carbonos, somente ligações simples, é uma cadeia saturada. Aqui nós temos 4 pontas carbônicas, então é uma estrutura ramificada. E como não forma nenhuma figura geométrica, estrutura aberta. Então, heterogênea saturada, aberta ramificada. Para a gente fazer a fórmula molecular, é só contar a quantidade de cada um dos átomos. Então, carbono eu tenho 10, H16, O8, N2, certinho? Bora para o número 2. No número 2, eu tenho aqui uma estrutura de um medicamento quimioterápico, utilizado no tratamento do câncer, é para nós classificarmos a cadeia e também fazer a hibridização, tá? Então, vamos para a classificação. Sequência só de carbonos homogênea, dupla ligação aqui entre os carbonos insaturada. Quando você tem uma estrutura fechada que sai ponta carbônica, você tem uma estrutura ramificada, né? Então, olha só, tem que ser carbono, tá? Outros elementos não são considerados. Então, aqui tenho 2 pontas, é uma estrutura ramificada, e como forma uma figura fechada, é uma cadeia fechada, tá? Quanto à hibridização, a gente tem aqui nesse carbono, fazendo uma dupla, a gente tem hibridização sp2, tá? Esse aqui de baixo também faz dupla, também vai ser sp2. Esse daqui, sp2. Esse aqui do canto, olha, tudo ligações simples, é sp3. Aqui também sp2, tá? Aqui embaixo, pessoal, olha só, eu tenho 2 carbonos sp3, que as ligações são todas simples, né? Então, fica sp3, certinho? Aqui tá a classificação da cadeia. Para fazermos a fórmula molecular, eu coloquei aqui os carbonos em evidência, né, em cada um dos pontos da estrutura, e coloquei também os hidrogênios. Gente, fiquem atentos. Como que você vai saber onde e quantos hidrogênios colocar? Lembre-se que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, você vai contar quantas ligações, que são esses tracinhos, né? Que o carbono já tem. Alguns não precisam de H, outros só de 1, outros de 2, tá certo? Então, por exemplo, esse aqui com C dupla O, ele já tem 4. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Então, não precisa colocar hidrogênio nele. Esse daqui também é a mesma coisa, olha. 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 1, 2, 3. Então, a 4ª ligação a gente vai completar com hidrogênio. E os de baixo estão um pouquinho desconfigurados, mas a gente consegue identificar, né? Aqui o carbono tem 1, 2. Então, você completa H2, certinho? Aí, a fórmula molecular vai ficar C7H8O3. Número 3. Número 3, a gente tem um enunciado com orientações para montar uma fórmula estrutural e depois fazermos a fórmula geométrica, tá? Então, vamos lendo e identificando aqui cada uma das informações para montarmos corretamente. Então, aqui precisa que seja uma cadeia alifática, ou seja, ela não vai formar anel benzênico, homogênea, sequência só de carbonos, saturada, somente ligações simples, e tem que apresentar, gente, um átomo de carbono secundário, 2 quaternários e 1 terciário, tá? Eu coloquei assim colorido em destaque, na hora da montagem vocês vão entender por quê. Aí quer saber quantos átomos de carbono tem nessa estrutura, fazer a estrutural e a geométrica. Então, vamos lá, soltando a fórmula montada. Gente, olha só. Aqui, esses carbonos de vermelho são os carbonos quaternários. O quaternário é aquele que está ligado em outros 4, tá? Então, olha só, aqui também ligado em 4. O carbono terciário está de azul, é esse daqui que está ligado em outros 3, certinho? O carbono secundário é o verde, ele precisa estar ligado em 2, tá? Então, eu tenho uma à esquerda e eu vou colocar mais uma à direita. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula estrutural montada. É essa fórmula, aqui a gente tem um total de 11
carbonos. É só a gente contar. Para fazer a geométrica, olha só, transcrevemos a fórmula para cá, a gente vai fazer a geométrica seguindo os seguintes passos. Primeiro, conta quantos carbonos você tem aqui na cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você vai fazer a sua geométrica aqui do zigue-zague, a primeira ponta aqui já tem um carbono, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois é que você vai estar colocando as ramificações da parte superior e inferior. Então, vejam, no segundo carbono, eu tenho uma para cima e uma para baixo. Então, aqui no segundo carbono, coloco uma ramificação para cima e outra para baixo. No terceiro, a mesma coisa, para cima e para baixo. Aqui, para cima, para baixo. No próximo, eu tenho só uma ramificação para cima. Então, ela veio aqui. Tá? Então, fica assim a fórmula geométrica. Se você tiver começado essa fórmula geométrica virado para cima, desse jeito aqui, a sua cadeia só vai ficar invertida, tá? Mas as ramificações aparecem no mesmo lugar. Não tem problema se ficou invertida. Número 4. Na número 4, a gente tem essa estrutura aqui do benzopireno, composto por vários anéis aromáticos. Pede para que a gente indique a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, que a gente chama de PSTQ. E também fazer a classificação da cadeia, tá? Eu passei a fórmula do benzopireno para estrutural, fica mais fácil para a gente visualizar e responder, tá? Mas você consegue fazer a classificação da cadeia olhando na estrutura assim, só na geométrica, tá bem? Então, vejam, não tem nenhum elemento diferente aqui em evidência. Então, significa que ela é formada só por carbonos e hidrogênios. É uma cadeia homogênea. O círculo dentro da figura aí, que parece uma casinha de abelha, indica as 3 duplas. Então, é uma cadeia insaturada. Como não tem nenhuma ponta saindo dele, é uma cadeia normal, né? Se tiver saindo, seria ramificada. Então, essa é uma cadeia normal e é uma cadeia fechada, tá? Quanto à classificação dos carbonos, olha só, a gente tem aqui secundário, secundário, terciário, secundário, secundário. Na próxima linha, secundário, terciário, terciário e secundário. Nessa daqui, vejam, secundário, terciário, terciário, terciário. Na de baixo, eu tenho secundário, terciário, terciário, secundário e, por último, secundário, 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 tá? Aqui dava para fazer também, né? Ficava mais apertadinho. Então, aqui a gente fez maior e mais fácil de visualizar. Número 5. Aqui a gente tem a estrutura da vitamina K. Pede para que a gente faça a classificação dos carbonos, PSTQ, a hibridização. Então, a letra A e B eu vou fazer no próximo slide. Classificar a cadeia, né? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. A cadeia só tem átomos de carbono em sequência, ela é homogênea, tem duplas ligações insaturada, sai essa pontinha aqui ramificada e ela é uma cadeia fechada, tá? Fórmula molecular. Então, cada pontinha aqui do anel é um carbono. Então, aqui a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, mais esse aqui, pessoal, 11. Quanto aos hidrogênios, lembre-se de olhar quantas ligações já tem para você completar H. Então, por exemplo, eu tenho H nesse e nesse vértice. Agora, aqui nesses dois que estão dividindo os carbonos, não precisa, tá? Porque já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esse e esse não precisam. Aqui com dupla O também não vai precisar, porque já tem 4 ligações. E aqui em cima também não, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo vai 1. Então, como que vai ficar os hidrogênios? 1, 2, 3, 4, pula para cá, 5, mais 3, 8. Então, C11, H8, O2, certinho? Agora, no próximo slide, a gente vai estar fazendo classificação de carbonos e hibridização. Então, eu já vou soltar todas as classificações para vocês. Então, vejam, secundário, esses aqui do anel, os dois do meio que estão dividindo terciários, aqui eu tenho novamente 2 secundários, secundário, e aqui, olha, terciário. Esse da pontinha primário, ok? Todos os anéis, todos os carbonos do anel aqui fazem hibridização sp2, todos têm uma dupla, e desse segundo anel, gente, também
aqui tem uma dupla, aqui e aqui, né? Então, todos também serão sp2. Só esse carbono que está aqui do lado de fora na ramificação, sp3. Número 6, a gente tem essa estrutura para analisar o que é verdadeiro ou falso e dar a fórmula geométrica. Primeiro, os carbonos 1 e 2 apresentam hibridização sp2, tá aqui. Olha, então é verdadeiro, né? Se eles têm uma dupla, então eles são sp2. Próximo, os carbonos 3 e 4, que estão lá no finalzinho, apresentam hibridização sp3. É falso, né, gente? É uma ligação tripla, então eles são sp, tá? 2. O carbono 5 apresenta hibridização sp. Falso, ele tem todas as ligações simples, ele é um sp3. Próximo, os carbonos 1 e 2 apresentam duas ligações pi entre si. Falso também, uma é pi e a outra é sigma, então eu só tenho uma pi. E a 4, os carbonos 3 e 4, lá no final, apresentam duas ligações pi e uma ligação sigma entre si. Verdadeiro, quando a gente tem uma tripla, a gente vai ter intercalado pi, sigma, pi, tá? Vamos para a geométrica dessa estrutura. Dica, comece pela parte fechada. Então, olha, você tem um hexágono, desenhe o hexágono, faça a dupla ligação exatamente onde apareceu. E agora, você vai colocar aqui as ramificações só das pontas carbônicas. Então, esse tanto de hidrogênio que está aqui do lado de fora desse jeito, não vai aparecer. A gente sabe que o H não aparece na geométrica. Então, eu vou ter esses dois aqui, parecendo uma antena, né? Esse aqui de baixo, estão vendo? Na parte aberta, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O meu zigue-zague, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloquem as duplas exatamente onde apareceram, conforme está aqui. Olha, a tripla lá no final. E essas ramificações aqui no segundo e no quarto. Veja, no segundo e no quarto pico desse zigue-zague. Tá? Tá pronta a geométrica dele. E por último, o número 7, em relação ao isooctano, que é uma substância presente na gasolina, a gente tem estrutura. Vamos classificar os carbonos. Então, eu tenho esses dois de cima primários, aqui no meio quaternário e terciário. Aqui a gente tem primário, primário, secundário e primário. Então, em relação às opções, a letra certa é a letra A. Um carbono quaternário e 5 carbonos primários é o que a gente tem aqui, certinho? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Até a próxima!